Jesus, espiritualidade amiga, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudos. Essa noite possa nos engrandecer ainda mais. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa preencher os nossos lares, possa preencher os nossos corações, e que nós possamos passar Deus em direção ao Cristo. Pedimos a autorização do Plano Espiritual para darmos abertura no trabalho, que assim seja. Pode começar, Mauro. A palavra é sua. Beleza. Então, gente, ô Lucas, eu mandei a apresentação ali para você, aí na hora que você puder entrar ali também nessa parte aí principalmente da parte quântica, a gente vai, ou qualquer momento que você quiser interromper, fique à vontade, viu? Perfeito, obrigado, Mauro. Alô? Assim farei. Então tá ótimo. Então vamos iniciando aí. Peraí. O último ajuste. Bem. Tá todo mundo vendo aí mecanismo da mediunidade, fótons, capítulo Sim. 3, ok? Tá ok. Então tá ótimo. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar uma coisa aqui, uma visualização aqui para mim. Dividir uma tela aqui. Bem, então, só para a gente recordar um pouquinho aí, né? Passei para o estudo para um módulo de apresentação, para que a gente pudesse facilitar aí na troca de ideias, né? Essa parte a gente já viu aí da apresentação, mas é sempre bom lembrar, né? Essa parte é interessante, é sempre bom a gente lembrar dessas falas, né, que nós tivemos ali do Ezequiel, onde ele fala sobre as asas, né, da sabedoria, né, e a asa do amor. Não é isso? E assim também a gente vê o Emmanuel, né, no prefácio do livro, passando para a gente essa lição aí. Bem, essa parte da obra nós já vimos, que foi só a introdução, estamos no capítulo 3, tá? Então, nós iniciamos aí já o assunto, né? Estrutura da luz. Antes disso, nós procuramos estudar um pouquinho a questão de fótons, né? Ou seja, a gente buscou entender um pouco, né? Entender um pouco mais o próprio texto, né? E dentro do texto, a primeira coisa, é claro, que foi o título, né? A iniciar aí o nosso estudo. Falamos um pouco sobre fótons, né? Que o fóton é a partícula elementar. Falamos sobre quantum, né? Que a palavra quantum, o significado dela em física, refere à menor quantidade discreta. Avançamos aí para as imagens, né, um grupo de fótons, depois o fóton único, né? A gente, não sei se vocês estão vendo aqui com o mouse. E dando sequência, né, aos nossos estudos, a gente passou aqui um pouquinho mostrando a questão dos elétrons, né? São os átomos sendo carregados com os elétrons, a disposição a 45 graus, a formação do campo magnético, e seguindo, a gente começou a ver a questão do fóton, né? Ele pulando de uma camada para outra, ao pular de uma camada para outra, a gente vê a questão da energia, né? Então, o fóton é liberado quando ele vai de um nível mais alto para um nível mais baixo. E, da mesma forma, ele é absorvido quando nós temos uma mudança aí, né? Indo de um nível mais baixo para o nível mais alto. Bem,
Ô, Mauro. Falamos um pouco sobre o fluido. Mauro, o Lucas quer fazer uma observação. Se Sim. quiser voltar um slide, por favor, rapidinho. Sim. Só para a gente aproveitar que ele está ótimo para explicar o que é salto quântico. Até porque Sim. existe muito misticismo em torno desse termo. E existe, dentro do meio acadêmico, muita crítica, porque esse termo foi utilizado por coaches quânticos para poder se referir a uma coisa que não era salto quântico. E então acho que é importante a gente salientar aqui o que seria o salto quântico. Você pega um átomo, e nesse átomo a gente tem lá o núcleo, e no núcleo a gente tem prótons e nêutrons, e a gente tem a eletrosfera, que é permeada por elétrons. E aí esses elétrons são distribuídos em camadas, né? Em níveis de energia, vamos falar assim. Você até falou disso em alguns tópicos para frente, dá até para parar lá de novo também e mostrar melhor. Sim. Mas é legal o seguinte, por que o foguete, quando a gente solta um foguete, ele brilha no céu à noite? Até de dia, né? Ele brilha e ele tem cores muito bonitas, assim. É exatamente por causa disso. Você fornece energia para aquele átomo, e aí eles normalmente são metais, altamente ferrosos, normalmente, que estão compondo o foguete, e a cor do foguete, o foguete vai ser azul no céu, ele vai ser vermelho, de acordo com o material. Você fornece energia para ele, aqueles átomos são excitados, eles recebem energia, e quando ele recebe energia, o elétron que estava na última camada, ele pula para a camada acima, que é o que está acontecendo ali. Ó. Ele recebe um fóton é absorvido, então ele pula de uma camada mais baixa para uma camada mais alta. E acontece ali um salto quântico. E aí, o que seria esse salto? Por que é salto quântico? Porque ele pula de uma camada para outra. Ele só vai pular quando ele tiver a energia certinha. Se tiver mais, ele não pula. Se tiver menos, ele não pula. Então, por que é quântico? Né? O quântico ele é do quantum, de uma quantidade discreta de energia, de uma quantidade exata de energia. Então, se for um valor intermediário, ele não vai acontecer. E aí, quando ele recebe essa energia, pula para a camada acima, o foguete explode, e aí, quando ele está em contato com a atmosfera, ele perde energia. Quando ele perde energia, ele cai da camada mais alta para a camada mais baixa. Quando ele volta para o estado anterior que ele estava, quando ele salta da camada mais alta para a camada mais baixa, essa energia, essa diferença de energia, porque a camada mais alta tem mais energia do que a camada mais baixa, essa diferença de energia é liberada como fóton, que é a partícula, a gente chama de partícula mediadora da luz. Entender fóton como partícula é complexo também, aí depois a gente entra na dualidade onda-partícula e a gente pode abordar sobre isso também, mas eu quero falar mais pontualmente do salto quântico. E aí, quando ele libera essa energia, esse fóton, quando ele vai saltar da camada mais alta para mais baixa, ele libera o fóton que, como cada elemento, de acordo com a transição, vai ter um valor de energia, vai liberar um determinado tipo de fóton com uma certa frequência, com um certo comprimento de onda, e ele vai ter uma cor. Por isso que cada elemento, o foguete vai brilhar de uma cor diferente. Porque para cada elemento químico ali que está na composição do foguete, dos fogos de artifício, né? Falar foguete fica meio... ele vai ter um fóton de uma determinada frequência e ele vai brilhar de uma cor. Então é exatamente isso. Está acontecendo saltos quânticos ali. Ele vai pular da camada mais alta para uma mais baixa, vai liberar esse fóton e vai brilhar ali. Ô, Lucas, o que faz? O que provoca esse salto quântico? Então, é exatamente isso. Ou você fornece energia para o átomo e aquele elétron, os das camadas mais externas, vão saltar para a camada mais externa ainda, sempre lembrando que os que estão mais próximos do núcleo vão ficar lá quietinhos. Então, os que estão arranjados. E aí tem aquela distribuição de Pauli que a gente estudou lá na química, lá atrás, aquele lá, 1s2, 2s2, 2p6, sei lá, e aí vai. Então, os dois slides para frente, Lucas, que tem essa distribuição. Isso. E aí até seria interessante voltar um pouquinho nesse assunto também, né? Mas eu queria fazer uma pergunta também. O que as pessoas hoje em dia estão falando assim? Ah, isso deu um salto quântico. Isso, em termos de conceito, significa o quê?
Desculpa, mas para mim nada. Assim, usar o termo. Eu não sei o contexto que a pessoa usou isso, que cada um usa num contexto. Mas vamos falar Que assim. a impressão que dá é que, tipo assim, como se algo tivesse evoluído ou avançado ou melhorado exponencialmente a ponto de falar que é um salto quântico. A gente tem essa correlação, né? Mas eu não sei exatamente o que é um salto quântico para dizer, assim, usar esse conceito nesse contexto significa isso. Às vezes as pessoas fazem as associações que não tem nada a ver, né? Porque na realidade ali um elétron ir de uma camada para outra para a gente falar, né? Uma relação aí vai ser difícil, né? Será que a pessoa recebeu energia em torno de 1000 graus? Mas olha só, fazendo uma analogia, não sei se eu posso fazer essa analogia, né? Que é quando a gente absorve um fóton, que é uma partícula de luz, a gente dá um salto quântico. A gente pode fazer uma analogia assim, do tipo assim, quando eu absorvo mais luz para mim, eu espiritualmente dou um salto quântico, eu avanço, eu subo, não sei. Aline, seria bom se o Lucas ou o Mauro falasse da energia solar que nós recebemos, para a gente poder entender melhor aí, né? Eu acho que os raios solares, como nós precisamos dele, toda a natureza precisa dele, então seria muito bom que eles focassem para a gente os raios solares, que nós vamos entender muito melhor isso aí. Vamos sim. Mais à frente um pouquinho, a gente vai falar um pouco de onda, aí fica mais fácil para falar em termos de luz e energia que vai chegar. Aí fica mais fácil. Pode ser? Pode ser. Deixa eu só aproveitar que está quente ainda, que a Aline falou, que eu respondo bem pontual assim. Aline, do jeito que você falou, eu acho justo. Eu acho assim, se você traça, eu quero fazer uma analogia, eu estou fazendo essa analogia, sim, eu acho super justo, super válido. Eu acho que até é legal a analogia que você usou e bonita. E, assim, a minha crítica é porque normalmente o pessoal tá usando isso para poder vender colchão, vender água, e aí, tipo assim, faz umas coisas muito bizarras que não tem a ver, e aí abusa de uns termos que não tem correlação. Agora, você gerou uma correlação legal, sabe? Que ficou bacana. Eu acho justo fazer e honesto fazer assim. Só que a crítica normalmente vem porque assim, virou moda usar quântica, porque quântica é um negócio bizarro, assim, o próprio Feynman fala isso, né? Se você acha que você entendeu física quântica, é porque você não entendeu. É chique, né, Lucas? Ficou chique falar quântico. Exatamente, assim, o cara quer pagar de inteligente, ele usa meia dúzia de termos ali e fala, não, é física quântica. E aí pronto, aí as pessoas ficam assim, sem saber, fala, pô, esse cara é inteligente mesmo. O Erwin Schrödinger, que é um cara central na física quântica, fala assim, eu não gosto disso, se referindo à física quântica, fala assim, eu sinto muito por ter tido alguma coisa a ver com isso. Vamos avançar só mais um pouquinho e a gente dá uma passada nessa parte aí, Vicente. Bem, isso a gente tinha visto ainda estamos recordando, né? Do último dia que nos reunimos. Aí a gente falou sobre o fluido cósmico universal, né? Que é a matéria elementar e primitiva. Em outras palavras, é a matéria básica a partir da qual todas as outras se formam, né? Então, essa matéria, né, essa matéria elementar, primitiva, que enche o espaço, né, e penetra nos corpos. Então, com isso, a gente pôde observar mais à frente um pouquinho, né? Isso aí, a gente ainda está tentando entender o título, né? Onde foi colocado Deus como ali o Criador, né? Ele cria e ele é o Criador aqui, né? E depois vem o fluido cósmico universal, que é um princípio material, né? E esse princípio material vai dando origem às outras matéria bruta, constituída pelos átomos, etc. Então, nós temos duas analogias aqui, né?
mostrando o fluido cósmico fornecendo matéria para a formação do perispírito, do fluido vital e da própria matéria em torno aqui do corpo, né? Vamos falar assim, né? E é claro que aí houve uma inteligência, né, junto com o fluido vital, para alimentar a matéria vida, e uma vida para alimentar essa matéria aqui, matéria-corpo, né? Não é vamos falar assim, a vida não vai estar numa chapa de aço, né? Mas vai estar no animal, vai estar em tudo, até mesmo. Numa árvore tem vida, é tudo que tem vida aqui, tá? Bem, aí iniciando aí, né, o primeiro estudo aí fala sobre a estrutura da luz, né? E dentro disso a gente previa que todas as irradiações, inclusive a luz visível, pressionam os demais corpos. Então começamos a observar, né, que nós temos diversos tipos de luz, né? Elas têm um conjunto de ondas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ondas magnéticas perceptíveis a olho humano. A frequência de 40 a 790 tetrahertz, comprimento de onda entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. Então, nós vamos ver essa relação daqui a pouquinho. Então, apresenta a natureza dual, um comportamento ora de onda e ora de partícula. Bem, o capítulo traz para a gente, né, a questão de um feixe de poeira onde recebeu um jato de luz e eles observaram uma certa curvatura. Então, foi feito alguns testes, né? E o que a gente tem é uma curvatura discreta de 8 graus, mas também, usando um modulador óptico espacial, ele permitiu ajustar a face de um feixe ampliado de laser com muito mais precisão, gerando curvas até de 60 graus. Tá? Aí já foi um avanço aí da ciência para trabalhar essa curva aí. Quando Einstein, na teoria da relatividade, ele trouxe no século XX a conclusão de que a luz, nesse novo aspecto, possuía um peso específico e que hoje a gente vê de uma outra forma. Tem outras literaturas, né? Porque possuiria um peso específico, mas qual seria esse peso específico da luz? E a gente já tem literaturas que mostram que não é possível ter esse peso específico, né? Mas aí a gente vai ver o que tem aqui na frente que foi confundido com peso específico. Bem, como conciliar vibração, peso e onda, né? Planck-Bohr deduziu à luz sucessivos arremessos de glândulos luminosos que desprendem dela por todos os lados. Então, os pesquisadores prestaram outra assertiva, lembrando que das difrações são interferências que estão tentando a luz, era constituída de vibrações. Então, a luz possui, né? Ela possui vibrações. E aí a gente começa a buscar esses espectros aí, aonde a faixa que a gente vê é bem pequena, né? Essa faixa em função de uma vibração e em função de uma frequência. Nós temos vários tipos de raios que não conseguimos ver. A nossa faixa de visão, né, é de 400 a 700 nanômetros, tá? Que vocês podem observar que é uma faixa bem restrita aqui. Bem, então Einstein recorreu ao efeito fotoelétrico, onde a gente viu a questão da película de sódio ou potássio, né? Então, ele injetou a luz e, ao injetar a luz, né, os elétrons de sódio e potássio começaram a sair, né? Teve um desprendimento. A gente vai ver logo à frente aqui. Então, começamos aqui a ver já essa oscilação.
eu tive uma frequência luminosa alta e tive emissão de elétrons nessa chapa. Bem, então essa é a energia que a gente começa a entender que quando eu começo a colocar uma energia, essa energia levou a alimentação daqueles elétrons e aqueles que estavam nas camadas mais externas, como disse o Lucas aí, eles foram despreendidos, né? Quanto mais próximo do núcleo, mais equilibrado ele vai estar, mais difícil de ter esse despreendimento. Ele tem que ter vamos falar assim, uma certa facilidade, né? O que é um certo desequilíbrio, que a gente vai ver mais à frente de onde é que vem esse desequilíbrio, esse equilíbrio. Então, o Hertz, ele observou a questão das ondas eletromagnéticas, né? Max Planck, o pacote de energia, né? Aqui os elétrons desprendidos, e o Einstein recebeu esse prêmio Nobel justamente pela análise mais completa que ele fez. E hoje isso é usado onde? Um painel de energia solar para conversão em energia elétrica. Bem, então o conceito de peso específico, a gente falou ali atrás um pouquinho, não se aplica diretamente à luz, da mesma forma que se aplica a substâncias materiais, como líquidos ou sólidos. Então, no momento, podemos explorar a ideia de momentum, né, da luz, a sua relação com a energia, para entender como a luz pode interagir com a matéria e exercer uma força. Então, essa energia, momento de luz, né, essa luz, ela vai possuir essa energia, apesar de não ter massa em repouso. Esses conceitos são fundamentais para entender a interação da luz com a matéria. Então, energia de luz, onde a energia de um fóton é a luz dada pela equação E igual a HF. H é a constante de Planck, que está aí, né? 6,62 vezes 10 a menos 34. E o F é a frequência da luz. Então, multiplicando a constante de Planck vezes essa frequência da luz, que é dada lá em Hertz, a gente vai encontrar essa energia. Essa energia, por sua vez, né, vai gerar o que a gente estão conceituando aqui atrás um pouquinho, deixa eu voltar, como o que vai gerar essa força. Bem, então vem um momento de luz de novo para a gente, que possui um momento, pode ser calculado usando também a relação P igual a energia vezes C. P é o momento, que a gente acabou de ver. C é a velocidade da luz no vácuo. Aí nós vamos ter a pressão de radiação, que apesar de não ter massa, a luz pode exercer uma pressão, conhecida como pressão de radiação. Tá? É importante só uma coisa a gente lembrar aqui, a questão da velocidade da luz, né? Que está aqui em 300 mil quilômetros por segundo, né? Isso ao se propagar no vácuo. Deixa eu ver. Deixa eu voltar. Bem, pressão de radiação. Então, nós já saímos lá daquele conceito, né, de massa específico, vimos que não é isso, vimos que a luz exerce uma pressão, e essa pressão é a pressão de radiação, que pode ser calculada. Essa pressão de radiação, nós temos aqui uma fórmula para isso, né? Onde I é a intensidade de luz, potência por unidade de área, e C é a velocidade da luz. Então,
de novo, né, intensidade de luz, a sua unidade medida de candela, que também pode ser usada a candela, né, como unidade de medida que é igual ao lúmen por metro quadrado. A intensidade de iluminação indica o fluxo recebido por uma superfície concreta. Então, aquele fluxo lá atrás que a gente viu, esse fluxo luminoso aqui, ó, esse fluxo luminoso, essa intensidade de energia luminosa, ela pode ser medida para fazer para colocar esses elétrons, né, em mudança. E voltando aqui aos saltos quânticos, né, Aline, a gente consegue ver a questão da oscilação eletromagnética, que produzem os raios luminosos, né, em um átomo excitado. Ô Lucas, se você quiser falar mais um pouquinho para a gente aqui, usando um pouco mais essa figura, aonde a gente já começa a ver aqui as camadas, né? E o átomo, o elétron saltando de uma camada para outra. Deixa eu ver se mais à frente um pouquinho eu tenho as camadas aqui. Já melhor definidas, Mauro, né? A Isabel quer fazer uma pergunta, parece. Minuto só. Aí, pronto. Voltei. Sim. Mauro, eu estava pensando no que o Vicente falou até na semana passada, em relação ao nosso corpo ser uma placa solar, né? Aí eu queria que assim, como é que você poderia explicar nesse caso? Então, imaginando que a gente é como se fosse assim, vem o raio de luz solar, atinge a placa, que é o nosso corpo. Então, vamos pensar assim, na luz chegando até a gente, que é como se fosse essa luz solar, vindo, atinge essa placa, e aí? Como é que você explicaria isso? Aí, nisso, vai transformar em energia, certo? Na realidade, nós já vimos que a luz é uma energia, né? Mas... Que você vai estar recebendo. Sim, mas aí quando ela bate nessa placa, porque eu estou tentando entender, se meu entendimento é meio... Acho que eu tenho um pouco de dificuldade, então é por isso. Então, estou pensando assim, porque quando você explicou ali a questão de como que acontece, né, com a luz solar, aí se a gente pensar que nós somos, né, então essa placa metálica, nosso corpo funciona como essa placa metálica, como é que você faria essa associação? Não dá para fazer uma associação direta, tá? Por que não dá? Primeiro que o nosso corpo, né, a gente tem um campo eletromagnético, né? Vamos falar assim, ó, a gente possui em volta do nosso corpo também um campo eletromagnético que vai interferir. Nem todas as ondas vão chegar com toda intensidade na gente. Por isso que fala aqui, luz de frequência alta. Sim. Que nós vamos ver mais à frente o que é frequência, comprimento de onda, etc. Então, eu estou pensando o seguinte, a gente recebe uma energia e emite uma energia. Você recebe, parte dela você vai absorver. Você vai absorver e, claro, no seu corpo você vai ter elétrons livres, você vai ter emissão também, tá? O nosso corpo ele tem camadas, né? Eu não tenho nenhuma foto aqui mostrando isso para eu poder te ilustrar melhor. Mas algo, então, acho que, né, se a gente pensar na questão, né, se quanto mais limpo esse corpo, mais ou menos isso, né? Mais limpamente e tudo mais, de sentimentos, maior essa absorção de energia e maior vai ser a minha transmissão de energia. Eu posso fazer essa associação? Quanto mais limpo, mais alta é a sua frequência. Melhor é o seu campo. Se seu campo é limpo, as frequências baixas, né, que chegarão até você
vão ser dissolvidas, porque você está com uma frequência mais alta. O que vai passar até você seria frequências melhores, que estão na mesma sintonia que você está. Agora, a chapa não. A chapa ela não tem um campo eletromagnético em volta dela. Então, do jeito que vem, desprende. Entendeu? Essa é a diferença, né? Mauro, talvez eu não fui muito feliz na minha colocação, que eu usei o termo chapa, mas eu acho que, lembrando que Isabel falou, olha bem, nenhum de nós aqui, a não ser você que é formado na engenharia aí, e o Lucas, que é físico, nenhum de nós temos muita capacidade técnica para interpretar isso, né, como um formador, como um cientista. Nós não temos capacidade para isso. O que nós precisamos é o básico, para a gente poder... Tudo que nós estudamos aqui, nós temos que focar a questão da mediunidade. Nós temos que focar a questão... E quando eu falo de mediunidade, por quê, gente? Sem mediunidade não existe progresso de forma nenhuma. A mediunidade é o elo que nos liga em todas as dimensões da vida. Em todas as dimensões da vida, nós vamos precisar, vamos dizer assim, nós vamos precisar do circuito mediúnico para que haja evolução de uma esfera para outra. Então, é o seguinte, o que é o objetivo desse estudo? Por isso que chama mecanismos, né? Qual que é o mecanismo da mediunidade na parte científica? Porque, afinal de contas, a doutrina espírita é ciência. Então, o objetivo nosso é o seguinte, é trazer a parte científica, mas nos colocar nessa posição. Então, é igual a Isabel perguntou, e eu tinha falado anteriormente, quando os raios solares chegam até o nosso corpo, qual que é o processo que ele vai fazer? É isso que eu acho que é importante. Aí depois a gente vira e fala assim, bom, para o campo mediúnico, o que vai acontecer? Então, aí vai entrar frequência, vai entrar oscilação, vai entrar tudo isso que a gente que você está falando aí e tudo mais. Então, talvez foi por causa disso mesmo que a gente acabou chamando os dois, né? Para que um pudesse complementar o que o outro fala e a gente entender dentro desse campo que a gente está falando, que é a questão da mediunidade. Paulo, a Fernanda tem uma dúvida, viu? Sim. Só completando aí o que o Vicente falou, eu vou conseguir, talvez, fazer uma correlação melhor, mas no final do capítulo, né? Que até então, o que eu entendi do André Luiz, ele estava nos mostrando todo para que a gente pudesse nos estruturar para o final. A correlação aí da luz solar, eu não sei se o Lucas já tem isso aí já de bate-pronto para te passar. Eu, de bate-pronto aqui, eu não tenho, porque eu fiquei focado mais no texto, tá? Porque o Sol emite vários tipos de onda, né? Como a gente vai mostrar aqui na frente. Aí, o que acontece? Deixa eu ver se eu vejo. Aqui, ó. Com vários tipos de ondas, com diversas frequências, né? E a Terra possui um campo magnético que nos protege também, que vai nos filtrar também. Então, eu não teria a relação direta aqui, quais são os raios que a gente absorve e quais que o Sol emite, qual a frequência dele, qual que é filtrado pelo magnetismo da Terra e as camadas de gases, para te falar, ó, esses aqui que a gente recebe, entra assim, sai dessa outra forma. Tá? Porque eu foquei mais ainda no estudo aqui, entendeu? Porque se nós não entendermos a gente vai entender a parte física,
né? O Sol é físico, nós estamos falando de energia física aí. Como que nós vamos entender, por exemplo, o nosso pensamento? Que também é energia, que também é eletromagnetismo, tem eletricidade, ele vai chegar até a mente de alguém ou ele vai ser direcionado. Então, esse estudo, talvez ele aparentemente parece muito difícil, mas se nós conseguirmos interagir, eu já fiz isso uma vez com um grupo menor, onde nós nos interagimos e tudo ficou muito mais fácil para a gente poder entender o processo, e aí sim a gente consegue chegar na questão da mediunidade. E quando eu falo da mediunidade, eu não estou falando de reunião mediúnica, não, gente. Quando se fala de mediunidade, nós temos que entender que mediunidade é 24 horas por dia. As pessoas, e muita gente entende mediunidade como sendo 1h30 sentado numa sala, numa corrente mediúnica. Não é isso, não. Estou falando mediunidade no conjunto geral. Alguém estava falando? É o Paulo ali. Assim, pelo que eu entendi, o Sol ele está no centro da nossa galáxia, né? E ele é que emite essa variação de vibração aí gigantesca, promovendo a vida no planeta, em outros planetas, né? Conforme o campo eletromagnético de cada planeta. Então, cada planeta vai, através do Sol, condensar essa matéria nos diversos corpos que existem aqui habitando, né? O homem, com a inteligência, ele vai pegar todos os materiais que existem e fazer a manipulação desses materiais para transformar tudo que a gente tem aqui no campo material, esse computador e por aí vai, né? Então, a questão da mediunidade ficaria num campo, digamos assim, menos tangível aos nossos olhos físicos, né? Mas que também faz parte desse processo todo. Bom, a ideia é fazer a correlação entre a energia que nós recebemos externa, que chega até nós, nosso corpo como um aparelho receptivo, e ele vai pegar toda essa energia, vai fazer toda essa distribuição. E o que nós vamos fazer? Nós precisamos dessa energia para continuar o quê? Para manter os nossos veículos vivos, tá certo? Então, é aí que entra esse detalhe. Eu queria escutar a Célia aí, que desde a semana passada eu fui até um pouco indelicado com ela, e eu queria pedir ela desculpa aqui, mas eu queria que ela falasse aí. Cadê você, Célia? Então, está todo mundo muito preocupado, né? Porque essa primeira parte do capítulo é muito teórica. E ele é meio enfadonho para quem não gosta de física. Mas é para entender a segunda metade do capítulo, que é a pergunta da Isabel, a pergunta da Aline. Agora, para esclarecer você, Vicente, sobre o Sol. O Sol manda para nós várias ondas ultravioletas, que a gente chama UVs, né? Aí tem o V1, o V2, o V3, o V4, blá, blá, blá. Então, ao V1 a V2, não precisa de proteção, você não precisa usar filtro solar. Lembra daqueles fatores de filtro solar para proteção da pele? Então, cada frequência de energia que penetra a camada de ozônio que chega a nós, seres vivos do planeta Terra, cada raio tem uma função. E aí tem várias. Eu acho que não é o momento, mas eu posso mandar para o grupo. Porque tem as que produzem vitamina D, tem as das plantas para fotossíntese. Então, aí vai várias coisas. E aí vai ficar muito mais minucioso do que agora. Célia, você sabe por que eu talvez o grupo pode não entender bem, mas isso tudo tem a ver com o livro que vai ser escrito. Porque pode parecer que não, mas nós vamos precisar de certas informações onde a gente pode citar, né,
isso que nós estamos estudando, sintetizando o máximo que a gente pode, mas nós vamos ter que ter a capacidade de extrair, né, do espírito a letra, ou seja, pode parecer que não faz sentido, mas faz muito sentido por causa do nosso dia a dia. Olha para você ver, você citou aí, né, parte dessa energia violeta vai produzir vitamina tal, vitamina D, chá, tal. Na mediunidade, eu preciso dos minerais para poder formar, para poder gerar essa energia, e sem ela eu não consigo fazer essa comunicação? Olha que interessante. Por que um espírito, no momento de comunicar numa reunião, ele precisa da nossa energia animal, que ela está cheia de minerais? Caso contrário, ele não consegue religar, né? Eu poderia dizer, usar esse termo, ele não consegue se religar e ele não consegue, inclusive, buscar as informações que estão no seu cérebro perispirítico. Olha que interessante. E tudo isso é a ausência de minerais. Então, essa correlação, ela para nós vai ser assim, mesmo que a gente demore aí 2, 3, não importa, mas nós precisamos de entender isso assim, bem. Não, dá para trazer na próxima. Dá para trazer, porque isso aí até está lá no capítulo 5 de mecanismos da mediunidade. Já estou confundindo mecanismos com domínios da mediunidade. Aí mostra, esses minerais, eles vão atuar fortemente na glândula hipófise. Sim. As ondas que a gente está vendo aqui, tudo isso que a gente está vendo aqui, né? A questão da energia absorvida, que vai sair o elétron, o que é luz, tudo isso aqui vai ser lá utilizado lá. Mas é por isso que eu falei, Mauro. Então, dá para a gente fazer essa união, que como eu não quis fugir do texto, para a gente formar essa base, e depois, no final, aí eu acrescentar esses outros comentários, para a gente não se perder do texto. Entendeu? Vicente, eu acho que ele precisa de fazer o capítulo dele, senão ele vai entrar nos capítulos da frente, né? Esse capítulo a gente vai ter um pouco mais de paciência com ele. Esses 3 primeiros capítulos são muito teóricos. E aqui tem uma questão que o André Luiz nem abordou, que é a força forte. Porque o núcleo não é formado de prótons e nêutrons, ele é formado de quarks. Então, é muito mais além que isso aí, e tem hoje uma teoria que fala que essa força forte que faz com que a coesão entre os nêutrons e o próton, porque o nêutron, ele vira próton. Se você bombardear o núcleo, ele vira próton, e é uma força, ele fica extremamente fraco, né? Isso é o Lucas que tinha que explicar. Então a gente sabe que formação das coisas tem essa questão da força forte e da força fraca, que é a questão que está aí no átomo, né? Que o átomo não é isso aí que ele está expondo. Ele é muito mais, e o elétron não faz essa órbita bonitinha, é uma nuvem. Mais à frente um pouquinho a gente já mostra isso, né? Essa parte eles já tinham descoberto, né? Que ela é oval, a questão do ângulo, que ela é ondulatória. Mais à frente um pouquinho, até no material que eu mandei já tem. Essa parte a gente ainda fala. Mas essa parte que você citou realmente não está nesse conteúdo, porque está além do texto. Isabel está com a mão levantada, Isabel? Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu que esqueci mesmo de tirar, desculpa. Bem, ô Lucas, só essa questão dessa alteração, essa parte aqui, se você pudesse falar um pouco para a gente, aonde ele vai no primeiro, no segundo, são saltos, né? Se você tem esses 2 slides aqui que você pode servir de apoio. Se você quiser falar essa parte para a gente, você queria que eu comentasse brevemente, depois você reforça, como você quer? Pode ser, Mauro. Pode comentar, depois eu comento. Beleza, então. Então, vou falar rápido e o Lucas vem tirando as dúvidas. Então, eles observaram
a questão da alteração dos elétrons, né, que se afastam do núcleo aos saltos, né, de acordo com o quadrado dos números cardinais. Isso é 1 para 2, 2 é o primeiro salto, 2 para 4, 4 para o terceiro, depois vem para o 9, e assim sucessivamente, né? Então, esses saltos, ele está saindo de uma camada e indo para outra. A gente tem que lembrar que quando ele vai para uma camada mais externa, ele está fazendo o quê? Né? Essa energia está sendo absorvida. E ele faz esse salto voltando. Aí ele vai estar o quê? Vai ter uma energia liberada, ele está liberando energia. Então, o salto quântico também, chamado de transição eletrônica, né, atômica. Em física química, a mudança de um elétron de um estado quântico para outro dentro do átomo. O movimento dos elétrons se acelera, levando-os a afastar do núcleo. Então, aqui mostrou, né, novamente, aí, não vou ler, mas aquilo que eu falei das mudanças, né? Ele indo de um nível para outro, né? Então, a gente está enfatizando aqui com uma ilustração melhor. Bem, cada um, é claro que eu vou ter o quê? Uma linha de energia, né? Verde, azulada, né? Etc. Então, para a gente entender melhor, nós temos aqui, né, essas variações, né, que são os níveis de energia, onde essas camadas elas vão comportar 2, 8, 18, 32, 18, 2 elétrons. Se eu estou com essa camada aqui de um material onde eu não preenchi esses 2 elétrons, eu coloco uma energia, o que vai acontecer? Esses elétrons que estão aqui mais nas camadas exteriores ficam mais suscetíveis a gente fazer qualquer coisa com ele. Aqui no núcleo, próximo do núcleo, eu vou ter as camadas mais equilibradas, né? Tanto quanto a quantidade de elétrons, quanto a força magnética do próprio átomo, do núcleo, né? Mais intensa nessas camadas interiores, né? Aqui a gente pode observar, né, que os átomos, nessas mudanças, eles vão emitir luz, e essa luz é denominada o fóton. Aproximadamente 1000 graus centígrados, os elétrons abandonam as órbitas. Então, eu tenho que mandar o quê? Uma energia, essa energia em forma de calor, para fazer esses átomos abandonarem as suas órbitas aí, tá? Bem, ô Lucas, você gostaria de, antes de entrar nessa parte de fusão aí, você falar alguma coisa para a gente? Por favor, Mauro. Volta naquela que tem as camadas lá, K, L, M. Sim. Não, mais um. O próximo slide, eu acho. Excelente. Então, vamos lembrar o seguinte, que às vezes as coisas se confundem um pouco, porque são... Não, volta um, por favor, Mauro. Não, isso. Então, naquele slide que... Volta mais um, por favor, só para eu falar e já vai para esse. Desculpa. Beleza. Esse aqui, né? Não, mais um. Isso. Então, às vezes a gente fala assim, ele recebeu energia e aí o elétron saltou da camada inferior para a camada superior, igual está ali, ó. Energia absorvida, ele vai e salta para a próxima camada. Ele saltou para a próxima camada, mas não necessariamente arrancou aquele elétron. Então, no efeito fotoelétrico lá, é uma coisa, ele recebe luz, incidência de luz, arranca aquele elétron. O elétron é ejetado do material. Nesse caso, ele recebe energia, o elétron salta para a camada superior, mas ele ainda está preso ali na eletrosfera. A Célia pontuou bem, o modelo atômico atual, ele não é assim, não são órbitas circulares, são eletrosferas, né, são nuvens
probabilísticas, mas para fins didáticos esse é o melhor modelo para explicar o modelo de Bohr. E não perde, sem perda de generalidade, assim, sem perda de coerência, é um excelente modelo e funciona muito bem, apesar de não ser o que é na realidade. Agora pode passar, por favor, Mauro. Mais um. Esse. Então, excelente. Então, a gente tem lá a camada K, que é a primeira, a mais interna. E aí, vamos pegar, por exemplo, um elemento, o hidrogênio. O hidrogênio tem um nêutron, um próton e um elétron. É o elemento mais simples, é o elemento mais abundante do universo. É assim, tem tanto que todas as estrelas têm, a estrela está lá fundindo hidrogênio, transformando em hélio, por aí vai. Aí, bom, ele vai ter só a primeira camada K ali, né? Então, o próximo elemento da tabela periódica, o hélio, ele tem 2 elétrons, 2 prótons e 2 nêutrons, tá certo? Aí ele tem a camada que a gente chama de camada de valência, a última camada eletrônica. Então, se for um elemento igual o neônio, o próximo é neônio, ele tem 10 elétrons, 10 prótons e 10 nêutrons. Então, ele tem a camada K completa, ele tem 2 na camada K e ele tem 8 na camada L. Então, ele tem o que a gente chama de banda de valência vai ser a camada L para ele. Para o hélio, que tem só 2, a camada de valência dele vai ser a camada K. Então, a ideia é a seguinte: as ligações entre elementos químicos lá da química ocorrem exatamente por causa disso, porque a tendência dos elementos é que eles tenham a camada de valência completa. Quando ele já tem a camada de valência completa, ele tem a tendência a se estabilizar e não querer fazer ligação química. Mas aí eu não vou puxar esse assunto aqui não, porque senão vai virar uma confusão danada. Mas é só para pontuar. Mas é interessante o pessoal saber que, se está equilibrado, para mim tirar esse elétron, mesmo ele estando na camada de valência, se está equilibrado, é muito difícil. Perfeito. Né? E é difícil eu combinar. Mas aí há as combinações, né? Vamos falar assim, de um elemento ali com outro elemento ali naqueles elétrons ali combinando, né? Isso. E as camadas vão se preenchendo sempre de dentro para fora. Então, vamos lá, tem um elétron, aí 2. Aí completa a camada K. Aí vai para a camada L. Aí ele vai preenchendo lá, igual o diagrama de Pauli a gente fazia, bonitinho, coloca um para cima, um para baixo, e vai preenchendo, aí completou a camada L. E aí, tá bom, ele está com a camada L completa. Mas ele pode receber energia, um elétron saltar para a camada. E ele não precisa saltar necessariamente para a próxima, não. Ele pode. Depende da quantidade de energia. Aí que está o ponto. Depende do quantum energético que ele recebe. Se ele receber o quanto energético para saltar para a camada Q, lá na frente ele vai saltar. E aí, se ele receber esse quanto energético que saltou lá para a camada Q, está lá em cima, perdeu essa energia, ele volta para a camada que ele estava, que é para a camada L que eu estou citando, e ele vai liberar essa diferença de energia em forma de fóton. É só isso. Ô, Lucas, eu acho que é interessante você explicar isso, porque é aí que vai fazer as interações químicas e vai formar as moléculas, porque mesmo quando o elétron pula de uma camada interna para uma mais externa, é um processo instável, porque ele pode perder essa energia e voltar para a camada que ele estava anteriormente. Ele não vai ficar ali de eterno, orbitando uma camada mais externa. E a tendência de todos os átomos é completar, por isso que forma-se moléculas maiores. Por exemplo, H2O. H2O existe porque falta elétron. Eu acho que é interessante explicar, porque o pessoal vai entender qual é o princípio de montagem de uma molécula, né? Perfeito, é isso mesmo. Vamos pegar esse exemplo, é excelente, né? O oxigênio, ele vai ter a camada K completa, então ele vai ter 2 elétrons na camada K, e na camada L, em vez de ter 8, que seria ela completa, ele vai ter só 6, que ao todo ele tem 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. E aí fica um buraco
de 2 elétrons ali na camada L do oxigênio. Aí você pega um hidrogênio que tem um elétron na camada de valência, você pega outro hidrogênio que tem outro elétron na camada de valência, essas duas moléculas, cada uma tem um, junta com o oxigênio, e aí ocorre a ligação química, a ligação covalente. Essa ligação a gente chama de compartilhamento de elétrons, né? E por aí vai, mas é exatamente isso. Justamente porque a tendência é preencher aqui, ó, cada nível, né? Ah, aqui cabe 18, então preencher os 18, 32, 32, 18. Completar, está sempre completo. Ah, não teve jeito de completar, não? Então a gente vai vir buscar outros elétrons que estão ali, que podem ser compartilhados para formar a molécula. Por isso que, qual que é a molécula da glicose? C6H12O6. Então, você precisa de 6 moléculas de carbono, não é isso? 12 de hidrogênio e 8 de oxigênio para formar a glicose, que para nós é energia. Olha que interessante, né? Todo em cima desse processo que o Mauro está falando agora. Bem, então podemos avançar mais um pouquinho? Por favor. E aí ele começa, Lucas, aqui ele começou a falar para a gente a quantidade de energia para fazer esse deslocamento do elétron aqui. Antes de falar naquela parte fusão, né, da parte interior do átomo, vamos falar um pouquinho sobre essa parte aqui crescente da temperatura? Bom, assim, é exatamente isso que você falou mesmo. Ele recebe energia em forma de calor. E aí, quando ele recebe energia em forma de calor, o elétron salta da camada mais interna para mais externa. E aí, só que ele está recebendo tanta energia aí, com 1000 graus, que os elétrons acabam abandonando as órbitas mais externas, né? Assim, eles sendo ejetados mesmo, assim, porque ele recebeu tanta energia que ele consegue desprender o elétron do núcleo. Aí tem lá estado ligado e estado... Não fugiu o nome aqui agora, mas o elétron ele abandona realmente porque é como se ele está preso ali por um potencial energético, né? E ele recebeu tanta energia que ele consegue romper aquele potencial e abandonar. Mas é só isso, não é muito mais Mas ele complexo. vai abandonar e vai para um meio que está precisando dessa energia. Ele não vai ficar solto no espaço aí, não. Porque sempre vai de um meio mais energético para um meio menos energético, tendendo ao equilíbrio. Tudo tende ao equilíbrio, né? Bem, e aí veio a reação, né, da fissão do núcleo, né? Que apenas 600 miligramas de urânio liberou uma energia equivalente a 16 mil toneladas, né? Matando mais de 1000 pessoas em Hiroshima, 1945. O problema do homem não é descobrir as coisas. É o que ele vai fazer com aquilo que ele descobriu. E aí começa a mostrar muito a questão do nosso nível. Por que a gente ainda não avançou tanto tecnicamente? Porque olha o que a gente fez com o conhecimento. Então, esse é eu acho que é uma das lições que a gente tem que refletir muito, né? A luz conhecida na Terra como oscilação eletromagnética em comprimento médio de onda quase nasce do campo atômico quando os elétrons erguidos a órbitas ampliadas pelo abastecimento de energia retornam às suas órbitas primitivas, veiculando a energia de queda. Então, a gente falou muito de colocar energia, a gente falou muito do elétron ele saindo, né? Mas aqui agora está falando sobre o retorno do elétron à camada que ele possuía. E aí a gente tem uma coisa chamada sobre onda eletromagnética, que é a luz. Tá? Aqui, são 19 horas. A gente
Vamos usar uns 5 minutinhos aí para quem tiver dúvida, perguntar alguma coisa, porque vou te falar, é um assunto muito difícil de quem não tem familiaridade com física, é muito complicado. Eu tô, como diz, admitindo a minha dificuldade nisso, porque a maior parte do que foi falado aqui, eu simplesmente voei, não consegui entender a maior parte. Alguma coisinha aqui, outra ali, eu conseguia captar, mas é um assunto denso e é difícil para quem não está familiarizado, entendeu? Então, quem tiver dúvida, por favor. A Célia até levantou a mão aí. Então, eu queria só dar um exemplo aqui prático dessa aula, né? Por exemplo, você vai ter lá a molécula, né? Os oxigênios estão livres lá e você formou monóxido de carbono, que é o CO2, e tem a água no ar. Aí você interage essas moléculas de gás carbônico com a água, mais a luz solar, você forma glicose. Esse é o processo da fotossíntese na célula, nas plantas. Então, você pega todo isso que o Mauro falou, a molécula de hidrogênio com a de oxigênio e o CO2 formaram os átomos, né? Formaram moléculas. E essas moléculas, com a interação da luz solar, que aí também tem como explicar isso mais detalhadamente, que energia solar que é essa que produz a fotossíntese, vai produzir para nós a glicose e o oxigênio. Então, esse capítulo está explicando muito a questão da formação dos corpos que a gente conhece, que é manipulando a questão atômica, né? E a gente conhece uma tabela periódica muito pequena. Qual que é o número? O número 118 elementos, diz que tem muito mais, né? É isso mesmo, Lucas, 118? 118, só que tem aqueles elementos que são criados em laboratório, né? Então tem duas colunas lá a mais, assim, que preenchem. Então, assim, existe muito mais elemento químico que você pode produzir outros elementos, que é assim que a espiritualidade age, né? Acho que você tem a questão dessa de como produzir as coisas, né? A nível de manipulação atômica. Como que os espíritos engenheiros siderais, como que eles fazem para fazer isso aí? Acho que mais para frente vão falar, né, no capítulo. Mas interagindo, né, usando todo esse processo aí da falta de átomo, do excesso de átomo, você joga energia no átomo e o elétron pula para uma camada, fica mais instável, e aí você consegue acoplar um átomo com outro átomo, você vai produzindo o que você conhece aí na natureza como a tabela de elementos químicos, né, que é a água, o oxigênio. Por exemplo, você tem o O2 que a gente respira, se você colocar mais uma molécula de oxigênio, você tem o ozônio, né? E você tem a água oxigenada, eu acho que é H2O3, acho que é isso. Então, assim, olha para você ver como que é muito simplório, parece que é muito difícil, mas não é, né? Isso que o Mauro trouxe é mostrando a nível laboratorial o que acontece você pegar dois átomos de hidrogênio e 3 de oxigênio e formar água oxigenada. A espiritualidade faz isso, né? Os engenheiros siderais para construir as coisas que a gente tem aí, foi feito através disso, né? Na realidade, quando fala que eles vão higienizar a sala com o ozônio, né? Eles vão fazer o quê? Essa combinação, né? Se a gente for lá e pegar a molécula de ozônio... Por que ele ozoniza a sala? Por que ele higieniza a sala? O que esse ozônio faz? Então, para a gente entender tudo isso que é feito, porque não é feito de qualquer jeito, né? E a questão também da energia e tirar a energia do átomo. Você dá energia para o átomo e tira a energia do átomo, você densifica e faz com que ele fique mais sutil, né? Essa questão da vibração, né, que o Mauro vai falar na próxima semana. Se você joga energia para o átomo, você tira o elétron de perto do núcleo, mas ele fica mais instável, né? Ele fica mais longe, né? A força fraca. Se você, ele volta, ele absorve energia, ele vai ficar mais perto do núcleo, então ele vai ficar mais difícil você tem que jogar lá na camada K, lá você tem que jogar uma energia mais forte do que quem está na camada lá mais de fora para ele pular, não é isso, Lucas? Quanto mais próximo do núcleo, mais energia para ele mudar de órbita, né?
É o que está falando aqui, né? Quanto mais distante do núcleo, mais comprido será o salto, né? Então, esse salto do elétron aí. Que o Lucas também reforçou para a gente uma coisa muito interessante, né? A gente está vendo ali na literatura para a gente entender ele indo de uma camada para outra, mas na realidade ele pode saltar várias camadas, né? Depende da quantidade de energia que você colocou. Entendi. E a Célia trouxe uma coisa muito importante para a gente, né? Que a combinação dos elétrons de itens diferentes, né? Do hidrogênio, da água, de elementos de... Mauro, você fechou seu microfone. Então, a Célia trouxe para a gente uma coisa assim, bem importante, né? Que foi a combinação de elementos diferentes, né? E essa combinação vai trazer para a gente produtos essenciais para a nossa vida. O Lucas trouxe para a gente... uma combinatória de elementos que vão criar trocentos bilhões de formas possíveis. Na realidade, aí a gente está vendo o conhecimento sendo utilizado para o bem, né? Assim como esse que acabamos de mostrar aqui, quanto mais distante do núcleo, mais comprido é o salto, que o Lucas mostrou para a gente. Ou seja, ele saiu daquela condição que estava mostrando para a gente aqui a literatura de uma... Porque aqui está bem didático também, né? Então, de uma camada para outra, então não necessariamente tem que ficar preso a uma camada só. Mas isso em função de quê? De uma intensidade de energia. A energia está vindo do Sol? Pode estar vindo do Sol, né? Pode ser do Sol, como pode ser uma outra energia que a gente está criando aqui. Até o Lucas levantou a mão aí. Bem rapidinho, pessoal. Só achei interessante o comentário da Aline. Um pouco disso também, Aline, é porque os assuntos eles acabam que, como eles têm muita correlação com outros, eles são dispersos. Acho que isso gera uma dificuldade também. Claro que até eu bugo na correlação de uma coisa com a outra, porque a gente está falando de uma coisa que a gente viu lá atrás com a coisa que está lá sei lá, no final da graduação, tem um assunto que ela dá pós. Então, assim, acho que talvez seja uma forma de a gente repensar também, porque assim, o livro é muito rico, mas talvez a gente precise sistematizar de uma forma melhor para a gente traçar um caminho para a gente entender todos esses assuntos. Talvez seja isso. Ou usar uma linguagem para o leigo, né? Uma linguagem que a gente consiga entender, porque você vai falar de palavras ali que eu nem tenho ideia do que significa a palavra, ele já está usando no contexto, e eu já parei naquela palavra, não entendi nada daquela palavra, já usou no contexto, e esse contexto já está gerando uma ideia que eu já não estou acompanhando mais. Legal. Entendeu? Seria interessante o pessoal anotando essas palavras. Semana passada a gente tocou muito nesse assunto. Foi até bom a Célia falar aí, porque, na realidade, o que a gente está querendo, para todo mundo entender, é o seguinte, olha bem, como que Jesus falava de física, química, biologia para nós? Contando história. Então, por exemplo, Célia veio aqui e falou da fotossíntese, tá certo? Bom, aí fica muito mais fácil para a gente. Se eu pegar um assunto, e eu pego esse assunto e trago ele para o nosso dia a dia, na prática, na vivência nossa, fica mais fácil para a gente entender. Foi o que eu falei aqui semana passada. O sábio é aquele que sabe usar uma linguagem que o douto vai entender, o ignorante vai entender, tá certo? Essa é a ideia. Então, parece que um assunto que é muito difícil, mas que se você pegar ele e transformar ele, vamos dizer assim, na prática do nosso dia a dia, ele fica mais fácil de ser interpretado. Essa é a ideia. É isso aí. Perfeito. Só complementar rapidinho que às vezes geram assim, um desconforto na gente quando a gente está falando de quântica, mas eu queria trazer breves frases muito rapidamente, só para a gente entender um pouco. Assim, ó. Primeiro, aqueles que não ficam chocados quando se deparam pela primeira vez com a teoria quântica, provavelmente não entenderam. Quem disse isso foi Niels Bohr, um dos fundadores da quântica. A segunda é que
Essa eu já falei. Não gosto de mecânica quântica e sinto muito por ter tido alguma coisa a ver com isso. Foi Erwin Schrödinger. O Einstein falou que se a teoria quântica estiver correta, é o fim da física como ciência. O Feynman disse, deixa eu ver se é o Feynman mesmo, é o Feynman. É seguro dizer que ninguém entende mecânica quântica. Richard Feynman, assim, o cara fundador da eletrodinâmica quântica, fera, fã dele. Se você não está completamente confuso a respeito de mecânica quântica, você não a compreende. John Wheeler. E o último mecânica quântica não faz absolutamente qualquer sentido. Roger Penrose. Então, assim, quem sou eu para entender e explicar mecânica quântica? Você que estuda, já entende isso, imagina a gente que não estuda, né? A gente fica perdidaço mesmo. Uma coisa interessante também. Na realidade, a gente está aqui estudando o capítulo, e estudar significa se ajudar, né? Aí a gente vem, né? Cada um colocando um tijolinho aqui no conhecimento, né? Por isso que eu mandei aí para vocês, mandei no Word, mandei no PowerPoint. Pessoal, dá uma olhada e fiquem à vontade para colocar aí algo mais, né? Para que a gente possa estar interagindo de uma forma assim, mais tranquila. Né? Eu acho que eu falo por mim, mas eu acho que eu posso falar para algumas pessoas, assim, a gente fica muito inseguro de falar de um assunto que a gente não tem a menor ideia do que está sendo falado. Então, até para tirar dúvida, tipo assim, tirar dúvida é quando você compreende alguma coisa e fala assim, então a partir disso eu posso inferir isso e posso concluir. Cara, eu não cheguei nem nessa parte de compreender ainda, então fica difícil tentar debater ou tentar tirar dúvida. E eu acho que isso gera uma insegurança muito grande na gente. O Lucas colocou assim para nós que o hidrogênio é a molécula, é o átomo mais tem mais no universo, né? Não é o neutrino? Que não é nem não mas neutrino é partícula subatômica. Então, mas olha para você ver, nós já estamos falando de partícula subatômica, é a que mais tem no universo, é uma partícula subatômica chamada de neutrino. Então, a gente sabe que a física quântica, ela está jogando por terra muita coisa que a gente sabia como verdade, inclusive essa bonitinha aí do Niels Bohr, de camadas. Já estão jogando por terra uma coisa que a gente nem ainda sabe. Ou seja, quem é leigo no assunto não está sabendo nem do que está sendo caído, como de estar jogado por terra. Então, na realidade, ficou como didático essa parte, né? E tem hora que eles falam assim, tem hora que o elétron se comporta como matéria, tem hora que ele se comporta como uma onda. Eu quero ver você explicar isso aí na próxima aula. A luz, ela se comporta, né? Tem hora que ela se comporta como onda, o fóton como onda e como feixe também. Então tá, gente, vamos encerrar então, que a gente já até passou do horário, né? Eu vou pedir para o Paulo fazer a oração para a gente final, para a gente encerrar, e a gente continua no próximo domingo. Obrigado, viu, Mauro? Obrigado a vocês. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos que contribuíram. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo encontro de hoje, pela oportunidade do convívio, da boa vontade, do desejo sincero de aprender e caminhar, de reconhecermos, Senhor, diante do estudo, a nossa pequenez, mas a magnitude do nosso Pai, que provém tudo, e nos está dando a inteligência, que é a oportunidade de entrar na era do conhecimento de nós mesmos, de todos os mecanismos que geram a vida e as comunicações, né? Que nessa noite de sono e repouso do nosso corpo físico, nós possamos encontrar com os nossos irmãos mais adiantados para termos oportunidade com eles de estudo e de trabalho. Abençoa a nossa semana, abençoa a Fraternidade Maria Francisca Rocha, querido Ezequiel, que nos acolhe, nos assiste, e os demais colaboradores dos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus.